Bem-vindos ao módulo 6, parte 1 do curso de programação Java na prática. Nesse módulo, nós vamos ver os seguintes tópicos: arrays, pesquisa e ordenação, herança que é muito importante, é um dos pilares aí também da orientação a objetos, assim como o polimorfismo e encapsulamento que nós já vimos. Vamos ver também classe abstrata, classe object e o principal que nós vamos praticar com exemplos mais complexos ao final deste módulo, ok? Bom, vamos em frente. Agora nós vamos falar sobre array. Antes de explicar o que é um array e tal, vamos, como de costume, cria para mim a classe array1, tá aqui, digita isso aqui que eu vou explicar. O que é um array? O array é um tipo de dado onde vou armazenar vários elementos dentro dele, como se fosse uma fila mais ou menos, tá? Mas no exemplo vai ficar mais claro. Esses elementos eles vão ser consultados através de um índice. No Java nós podemos ter arrays de tamanho variável e de tamanho fixo. No nosso exemplo, nós vamos ver um array de tamanho fixo. Com isso, nós temos que de cara declarar no Java, no nosso código, o tamanho do array. Se tem 10 elementos, 20 elementos, 50 elementos. O array ele é considerado um objeto no Java, tá? Então tudo o que a gente aprendeu até então de teoria sobre objetos também vai se aplicar ao array. Vamos começar logo a explicar na prática aqui o nosso código, tá? Digita lá, né, o código inteiro e vamos lá. Na linha 3, a nossa classe pública array1, normal. Na linha 4, nosso método min obrigatório também para executar a classe, normal também. Na linha 5, eu declarei uma variável vetor do tipo int, indicando que ela é um array. Pessoal, array ou vetor, tanto faz o nome, tá? Tanto faz. Aqui eu botei vetor, mas podia ser qualquer nome lá. Eu só quero dizer que o assunto que nós estamos vendo é array, mas eu posso chamar de vetor, não tem problema. Vamos em frente. Declarei uma variável vetor que eu podia chamar de x, y, z, qualquer nome servia, do tipo int, indicando que é um array através dos colchetes. E, como eu disse, um array ele é tratado como objeto. Então, para eu instanciar, eu tenho que usar o comando new. Então, eu instancio um objeto new do tipo int e aqui eu declaro quantos elementos terão o meu array. Lembrando que se tem 10 elementos, eu vou contar de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? O 0 conta como elemento, ok? Declarado o vetor, vamos agora exibi-lo na tela. Vamos colocar um elemento nele, né? Em cada item do vetor e vamos exibi-lo na tela. Como? Usando o nosso laço for. Vamos lá. Usando o laço for, aqui na linha 7, eu declarei uma variável i do tipo int e inicializei a variável com 0. Ele vai executar esse código enquanto o i for menor que, atenção, vetor, tá aqui, né? É a nossa variável. E agora eu vou acessar um método do array, que é o length. Para que serve esse método aqui, o length? Esse método, pessoal, espera aí, deixa eu fazer direito aqui. Agora, esse método length, ele vai servir para exibir o tamanho do vetor, ou seja, 10 elementos, né? Então vai de 0 a 9. Então, enquanto esse i aqui for menor que o tamanho do array, do vetor, ele vai executar o que está aqui dentro, ok?
e o i recebe mais, que é o incremento, já vimos isso várias vezes. Feito isso, nós chamamos isso de popular, tá? Eu vou popular os elementos do vetor. Eu vou inserir os elementos no vetor, no array. Como? Tá aqui, ó, vetor, essa linha aqui é importante, colchete e colchete. Esse i aqui, pessoal, é o índice, tá? É o índice, ou seja, o i aqui agora é 0, ó. Então aqui é 0. Aí ele vai pulando, i mais 1, esse i vai virar 1, esse aqui vai virar 1 também, e assim por diante, tá? Então aqui é o índice, ele está populando, ele está inserindo um valor no elemento x lá do array, igual a i, que o i vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, até 9, tá ok? Feito isso, eu vou dar logo um F11 aqui para ele executar. E continuando aqui, na linha 11, exibindo os valores dos elementos array. E agora é só exibir aí os valores populados. Faz um for normal também, i igual a 0, enquanto até que i menor que vetor.length, lembrando que o length é o tamanho do array, e o i mais. E ele vai exibir para mim aqui os elementos. Está aqui, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que eu queira exibir esses elementos um em cima do outro, um embaixo do outro, que seja. Eu boto ln aqui, ó. Esse ln aqui que é pular linha, podemos entender assim. F11 e pronto, ó. Ele agora exibe os elementos na vertical, ok? Então, te apresentei aqui o vetor. Lembrando que ele é um objeto, eu tenho que declará-lo, tenho que instanciá-lo e tenho que mostrar quantos elementos o meu vetor vai ter. Então, o vetor aqui, o array, ele é de tamanho fixo, vai ter 10 elementos. E esse cara aqui é o índice do meu vetor, do meu array. Beleza? Agora nós vamos criar um exemplo mais rebuscado sobre array. Nosso exemplo, ele vai trabalhar com dois arrays, A e B. No array A, o usuário é que vai entrar com os valores. O array B será formado pelos elementos de A multiplicado por 5. Depois, utilizando o método sort, que a gente vai ver direitinho aí no exemplo o que ele faz, ele vai ordenar o vetor B, o array B. E por fim, o usuário vai poder consultar um elemento aí do array B. Pessoal, muita atenção nesse exemplo, que já é bem mais rebuscado. Agora a coisa está bem mais interessante. Vamos lá explicando aí o código. Cria para mim a classe pesquisa vet, digita tudo, deixa eu abrir aqui mais para você digitar, como já fizemos várias vezes, tá? Digita tudo aqui, salva e vamos lá. Na linha 2, nós importamos o pacote java.util e todas as suas classes. Já fizemos isso algumas vezes aí durante o curso. Na linha 3, a nossa classe pública, normal também, né? Com o nome dela aqui, pesquisa vet, tranquilo. Na linha 4, nosso método min, e agora sim a coisa começa para valer. Nós instanciamos um objeto da classe scanner para a entrada de dados via teclado, usando o comando system.in. Também já usamos isso em exemplos anteriores. Vamos utilizar a variável x para acessar os métodos da classe scanner. Beleza. Vamos agora declarar os nossos dois vetores, os nossos dois arrays. Ambos serão do tipo int, indicando com os colchetes que eu estou falando de um array, de um vetor. E eu instancio o elemento dizendo que vai ter 5 elementos cada um, tá? Então, vet A e vet B são vetores do tipo int, que terão 5 elementos cada um. Lembrando que o elemento 0, que o índice 0 conta, tá? Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos.
criamos uma variável int y que recebe 0. Essa variável informará com qual elemento do array estamos lidando. Aqui na linha 11, um laço for, que eu declarei uma variável i do tipo int que vai receber 0, que vai executar esse código todo aqui enquanto o i for menor ou igual a 4. E o i++, que é o incremento que já vimos aí várias vezes. Aqui na linha 12, o nosso system.out.println, exibindo essa mensagem aqui concatenada com o valor de y, que no caso agora é 0, né? Então vai ser assim, ó, elemento 0 vetor A. A gente vai começar a entrar, vai começar a popular os elementos do vetor A, ok? Vamos cadastrar esses elementos. Primeiro o elemento 0. Aqui eu só pulei uma linha normal, uma linha em branco, tá? Na linha 13, normal. E agora vamos lá. O vet A i. Quem é o i agora? 0. Então o meu primeiro elemento é o elemento 0. Vai receber x, que quem é x? Está aqui, ó. O x é a variável que vai acessar os métodos da classe scanner. X next int, que já vimos também em exemplos anteriores. Esse método é da classe scanner, ele vai receber um inteiro, um número inteiro. Então eu não posso digitar um double, um string, por exemplo. Tem que ser um inteiro. E eu sei que é método por causa dos parênteses. Beleza? E lembrando que a classe scanner é do pacote java.util. E o elemento, o vetor B, ele vai receber o elemento do vetor A multiplicado por 5. Tá aqui, ó. Vet B vai vet B i, né, o índice dele, que é quem? 0, no caso aqui, ó. 0 igual a vet A, que já está feito, né? Eu já coloquei aqui um valor 6, por exemplo, só um exemplo. Vet A 0 de novo, que é o i vezes 5. Aí 6 vezes 5, 30. Então, o elemento do vetor A depende do elemento do vetor... Desculpa, o elemento do vetor B depende do elemento do vetor A. Agora sim. E aí, o y mais. O y é 0, vai virar y recebe 0 mais 1, que vai ser 1, né? E aí o y muda agora, vai ser 1, o y. E assim vai até o i ser menor ou igual a 4, ou seja, 5 elementos. Você entra com os elementos de A e ele calcula aqui para entrar com os elementos de B, ok? Agora nós vamos ordenar os elementos do vetor B. Como a gente vai fazer isso? Aqui na linha 19, ó, nós vamos usar a classe arrays do pacote java.util. Vamos usar o método sort para ordenar esse vetor. No método sort, nós passamos o vetor que a gente quer ordenar. No caso, o vet B, que tem 5 elementos calculados aqui. Correto? Então, utilizamos o método sort da classe arrays do pacote java.util. Para que serve o método sort, que é muito importante, vai ser para ordenar um vetor passado como parâmetro. Feita a ordenação, agora a gente vai exibir na tela esse vetor B aí ordenado. Como é que a gente faz isso? É bem tranquilo, usando um for também. Aqui na linha 20 é só uma mensagem mesmo, um texto qualquer, exibido vet B ordenadamente. Na linha 21, um laço for, que vai começar com 0 e vai até i menor do que 4 e mais. Aqui eu vou exibir os valores agora que já foram ordenados aqui na linha 19. Como é que exibe? Com o nosso system.out.println, elemento concatenado com i. Quem é o i agora? 0. Vetor B concatenado com o elemento
do vet I. Quem é o I? 0, o elemento que está inserido, que está populado aqui no vet com índice I no índice 0. E ele vai exibir lá em ordem crescente, ok? Vamos fazer um teste antes da gente ir aqui pro vetor. Olha o que eu vou fazer. Só para testar logo, eu vou eliminar esta linha aqui, tá? Que é a linha de pesquisa. Vou dar um Ctrl S e vamos ver funcionando aqui. Só para a gente testar logo e já já a gente volta aqui pro pesquisa. F11 e tá aqui, ó. Eu vou entrar com o valor. Bora, por exemplo, o elemento 0, vetor A, 6. Elemento 1, vetor A. Elemento 3, vetor A. Elemento 4, vetor A, 9. Pronto. Agora ele já ordenou o vetor B, já calculou os valores dele, né? Tá aqui, ó. Ele calculou os valores para poder popular os elementos do vetor B. Ele ordenou o vetor B e aqui ele exibiu o vetor B agora na ordem. Elemento 0 com seus respectivos valores, ok? Acho que até aqui deu para entender, né? Então agora eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui para a gente continuar. Pronto, voltei. Agora nós vamos fazer o laço para pesquisa no vetor. O usuário vai informar lá um elemento e o Java vai retornar esse elemento pesquisado no vetor. Vamos ver como é que isso funciona. Na linha 5, somente um texto pesquisando no vetor B, só isso. Na linha 6, eu declarei uma variável elemento que recebe 0 do tipo int. Essa variável elemento vai ser usada pelo laço while que vimos lá no comecinho do curso. Esse laço while vai ser executado enquanto o elemento for diferente, lembrando aqui do sinal de diferente, de 99. Então, enquanto o usuário não digitar 99, ele não vai sair. Vai ficar lá executando até que o usuário queira sair, ele digita 99 e sai, ok? Na linha 28, um texto normal também, né? Entre com o elemento a ser pesquisado. Na linha 29, o elemento, que é a variável, vai receber x.nextInt. Esse x.nextInt está aqui, ó, lá no comecinho, que a gente já viu também, que vai receber um valor inteiro. Aí ele joga lá um elemento e aí system.out.println índice pesquisado. E aqui nós temos um método novo da classe arrays. Concatena, né? Arrays é a classe do pacote java.util, lembrando. E o método que vai ser para pesquisar. Nós vimos o método sort, que é para ordenar. E agora vamos ver o método para pesquisar, que é o binary search. Esse método ele vai ser informado com dois parâmetros: o vetor que vai ser realizada a pesquisa, vírgula, o elemento a ser pesquisado. De novo, volta. Binary search é um método para pesquisa de vetor. Ele é da classe arrays, que é do pacote java.util. Ok. E esse método, binary search, vai receber como parâmetro dois valores. Quais? Duas informações. O vetor a ser pesquisado, vírgula, o elemento a ser pesquisado dentro deste vetor. Ok? Aí, agora sim, né, continua aqui. E 32, eu botei só aqui uma mensagem dizendo que saiu. Então, lembrando que ele só vai sair daqui se eu digitar 99. Vamos testar. Eu vou aumentar aqui só para a gente ver funcionando. Vou dar F11. E aí vamos lá. Vamos entrar com os valores
de A. Por exemplo, 7, 6, 3, 9, 2. Só um exemplo. Quando eu der Enter, ele vai fazer o quê? Ele vai calcular os elementos do vetor B, ele vai ordenar o vetor B, ele vai exibir os valores do vetor B ordenado, de forma ordenada, e vai pedir para eu pesquisar um elemento aí do vetor B. Então, um monte de coisa, pessoal. Cuidado para não se perder, tá? Vou dar Enter. Pronto, ó. Ele já ordenou, já exibiu os valores ordenados, certo? E agora eu vou pesquisar. Entre com o elemento a ser pesquisado. Por exemplo, 15. Digitou 15, deu Enter, pronto. Ele já me diz qual é o índice do meu elemento, que é o 15. Ó, tá aqui o valor 15 e o seu índice, que é o 1. Aí, por exemplo, ele está pedindo outro valor aqui. Vou digitar o do elemento 4, o 45. 45, Enter. E está aqui, ele me dá o índice correspondente. E assim vai por diante. Por exemplo, 30. E assim vai. Quando eu digitar 99, ele encerra a aplicação. Ok, pessoal? Então, finalizando aqui essa parte de array, vimos bastante coisa. Vimos a classe array do pacote JavaUtil, vimos métodos dela, que foi o sort e o binary search, fizemos consulta, ordenamos, fizemos bastante coisa aqui nessa classe. A coisa começa a ficar mais complexa, como eu disse, daqui para o final desse módulo vai ser somente nesse nível, ok? Então finalizamos aqui esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!